Pois é, pessoal, com essa crise aí do Boeing 737 MAX, fez aumentar muito a demanda e a procura por aviões mais antigos. Vem aqui comigo no Hangar Calef que eu vou trazer para vocês um pouquinho dessa história para a gente poder entender por que as companhias aéreas estão preferindo os aviões mais antigos por causa dessa confusão aí que está acontecendo com a produção do Boeing 737 MAX. Então, vem aqui comigo, quando a luz de like e se inscrever, já deixa a sua curtida e solta a vinheta! Então, pessoal, depois da pandemia da Covid-19, a procura por aviões mais antigos cresceu muito por causa da escassez de aviões mais novos e dentre eles está aí o Boeing 737 MAX, né? Então, muitos problemas aconteceram depois dos acidentes que aconteceram com o Boeing 737 MAX da Lion Air e também o da Ethiopian Airlines, que vitimou aí 346 pessoas nos dois acidentes por causa do problema de um sistema novo que a Boeing tinha colocado nos Boeing 737 MAX, que era o MCAS, que era um sistema para corrigir posicionamento e proa do avião, que infelizmente os pilotos não foram treinados para essa demanda, que acabou ocasionando aí em dois acidentes graves, que acabou groundeando os Boeing 737 MAX no mundo inteiro. Então, várias situações começaram a acontecer aí. Empresas que já haviam encomendado o 737 MAX não receberam essas aeronaves. Uma delas aqui é a Gol, que encomendou na época 15 737 MAX e apenas recebeu um e está em 14 aí em atraso até agora, né? E depois disso começaram vários problemas com o Boeing 737 MAX, né? No ano passado, a questão de um sistema de parafuso e porca no leme de direção do 737 MAX, que estava dando um problema, que a FAA mandou paralisar esses aviões para investigar o que estava acontecendo, quais eram as aeronaves com esse problema. Aí depois veio a situação agora em janeiro, no início de janeiro, com o avião da Alaska Airlines, que um tampão de porta de emergência se soltou durante um voo, fez novamente groundear esses aviões para descobrir qual era o problema, e recentemente agora 50 unidades na linha de produção da Boeing foi identificado que 2 furos de rebite foram colocados de maneira inadequada, que fez a FAA paralisar novamente a produção do Boeing 737 para localizar, né, que foi sinalizado aí para a Spirit, que é uma terceirizada da Boeing, que é responsável aí por 70% da produção dos componentes utilizados no Boeing 737, né? Então as companhias aéreas ficaram no mercado escasso pro Max, né? E viram que a demanda não estava sendo atendida pela quantidade escassa de aviões encomendados, e os poucos lessores, né, que são aquelas empresas que fornecem o leasing para as companhias aéreas, começaram a cobrar um preço muito alto pela utilização da locação do Boeing 737 MAX, né? Isso aumentou muito o preço. E isso gera um problema muito grande para as empresas, porque o avião é o ator principal de uma companhia aérea. Sem avião, as companhias elas não conseguem transportar pessoas, não tem demanda, a demanda é maior do que a oferta de voos, e para as empresas que precisam voar para transportar passageiros e até mesmo carga, começaram a buscar outras soluções para melhorar a viabilidade das suas operações. E uma delas foi resgatar aviões mais antigos, né? Só para a gente ter uma ideia, mais da metade, né, da frota global de aviões de passageiros são feitas por leasing. E o leasing é muito caro. Só para vocês terem ideia aí, o leasing de um 737 MAX está custando aí mais ou menos agora, no final de janeiro, em 370 mil dólares. Isso é muito dinheiro. Isso vai dar aí mais ou menos 1,8 milhões, né, de reais, né, por mês de locação. Então as empresas começaram a fazer o quê? Trazer aqueles aviões que estavam armazenados, né, principalmente
o 737NG, né, o traço 600, 700, 800 e 900, né, tem até um vídeo meu aqui que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, falando sobre cemitério de aviões, que não é um cemitério propriamente dito, é um local de armazenamento de aeronaves. Então os lessores estão começando a oferecer esses aviões mais antigos, o que tem um custo menor, né? Mas mesmo assim, a busca está fazendo com que o preço desses aviões comecem a aumentar. Pra vocês terem ideia, em 2022, um aluguel mensal de um 737NG custava em torno de 156 mil dólares. Já em 2002, esse valor subiu para 183 mil dólares, então isso gera um reflexo da ausência dos aviões 737 MAX da Boeing. E agora, esses aviões estão custando aí, um 737-800, por exemplo, de 10 anos de uso, está tendo um leasing aí de 220 mil dólares. Então, a Boeing, ela está tentando aumentar a produção dessa sua família de aviões 737 MAX, né, em vista aí do que aconteceu com essas crises desde 2018, com groundear o avião, depois veio a questão do parafuso e da porca do leme de direção, agora esse problema da porta saindo, e também a questão dos furos de rebites que foram colocados em lugar errado, que fez com que a FAA mandasse parar a produção do 737 MAX para poder resolver essa situação. Isso piora ainda mais a situação daquelas empresas lessoras, né, aquelas empresas que alugam o avião, e das companhias aéreas, porque não tem mercado de avião novo para ser oferecido para essas empresas. Então, a solução está sendo tirar do armazenamento os aviões antigos, basicamente os 737-700, 600, 700, 800 e 900, né? Então, ainda mais acirrado com esses problemas que vêm acontecendo. Então, em termos de cuidado dessas aeronaves, a gente pode ficar seguro, tá? Porque essas aeronaves, elas não estão em cemitérios de avião. Elas estão armazenadas porque as companhias aéreas devolveram, inclusive a Gol devolveu alguns 737-700 e 800 para poder esperar os novos 737 MAX, que estão armazenados ali, né, todos protegidos, com motores protegidos, trem de pouso protegido, janelas protegidas, que eu conto aqui no vídeo do cemitério de aviões. Lembrando que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem como é que funciona mais ou menos isso, na esperança de que retomarem esses aviões para eles continuarem voando. Ah, Sandro, mas isso daí não são aviões velhos? Espera lá, gente. A gente não pode considerar um avião velho somente pela idade. Nós estamos falando aí de aviões que têm entre 10 a 15, 16 anos de operação. São aviões relativamente novos, né? Sendo que o avião ele consegue operar entre 25 e 30 anos, a depender da quantidade de ciclo. A idade do avião não se define por anos, se define por ciclos de decolagem, pressurização, despressurização e pouso. Então isso vai depender muito da condição técnica daquela aeronave, que vai passar por toda uma manutenção preventiva e corretiva antes de voltar. Então essa é uma estratégia que as empresas lessoras e as companhias aéreas estão utilizando para ter novamente aviões suficientes para alcançar a demanda de voos que tem no Brasil e no mundo inteiro. Então a gente tem que torcer aí para essa questão da melhora, né, e da correção desses problemas do Boeing 737 MAX, para conseguir retomar a operação dessa aeronave e atender os pedidos, que são muito grandes. Eles não conseguiram entregar nem um terço do que foi programado de entrega para as companhias aéreas e para as lessoras, para fazer com que a gente tenha uma frota mais nova. Mas podem ficar tranquilos que esses aviões eles têm condições de operacionalização, eles vão voar com segurança, vão levar a gente do ponto A ao ponto B, que é a missão de um avião, tá? Com segurança. Só que, em contrapartida, eles não são aviões tão econômicos,
né, em vista da própria aerodinâmica, do próprio motor, né, da aeronave, que são um pouco mais antigos, né, o peso dessas aeronaves que são um pouco maior, então isso vai aumentar um pouco o consumo de combustível, mas vai garantir que as empresas aéreas continuem com as suas operações sem passar muito aperto. Sandro, o que você acha, né? Ele é um avião, gente, que é produzido desde 1967, iniciou o projeto lá no início da década de 60, voou pela primeira vez em 68, foi incorporado a companhias aéreas em 68, 69. É um avião que tem um projeto muito antigo, tá? Por mais que ele tenha inovações tecnológicas, utilize sistemas computadorizados nesses mais novos, especialmente dos NG em diante, são aviões que têm condições de operar, só que eles têm custos altos. E o projeto em si do 737 é um projeto muito antigo, né? Foram tentados aí pela Boeing trazer essa linha MAX para dar uma sobrevida, né? Como se fosse feito um facelift e fosse feito um upgrade de equipamentos, de tecnologias, mas mesmo assim ele é um projeto da década de 60. Talvez aí, na minha opinião, já esteja na hora da Boeing, né, Corporation, dar início a um projeto de um novo avião de médio alcance, como é o 737, né? Então vamos esperar aí, quem sabe venha um 797 por aí, né? Que afinal de contas o último modelo da Boeing é o 787, um avião grande, né? Para transporte transcontinental. Quem sabe vem aí um 797, um novo avião de médio alcance para atender essa necessidade de mercado, mas só que isso demanda tempo e demanda muito dinheiro. Então, por enquanto, o que se espera é que haja um reparo definitivo a esses problemas que o 737 MAX vem enfrentando para conseguir suprir a demanda de mercado. Então, pessoal, é isso aí, é um vídeo rapidinho só para trazer essa contextualização de por que as empresas aéreas estão buscando aeronaves mais antigas em função da crise da Boeing, em especial com o 737 MAX. Espero que, se vocês tenham gostado desse vídeo, já deixa o seu like quando a luz de like se acender. Se não é inscrito no canal, se inscreva e aperte também o sininho de notificação para quando vídeos novos chegarem, forem publicados aqui no canal, você ser avisado que eles estão no ar. Então é isso aí, pessoal. Um beijo no coração, um abraço de urso e fui!